pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Gilson, também conhecido como o professor ou o Verdão, e vou entrar nessa polêmica que todo mundo está falando porque sim, ok? Geralmente o meu canal aqui ele só tem gameplay de gosto duvidoso sobre alguns jogos antigos, mas a galera está falando muito de preço. Então eu decidi dar uma opinião depois que eu li uma resposta aqui na internet. Então vou falar um pouco dessa opinião para vocês, mas que vocês entendam o motivo da minha opinião e saber o porquê que eu tenho essa opinião. É preciso saber um pouquinho da minha história e do meu envolvimento com games desde o início. Então, resumidamente, eu jogo desde os anos 90, sou de 1985, hoje eu tenho 39 anos, sou pai de 3 filhos maravilhosos e o meu maior hobby e passatempo é jogar videogame. Então eu joguei desde o Atari, Nintendinho, Master System, Mega, Super Nintendo, 64, GameCube, P1, PS1, PS2, tudo que você possa imaginar, basicamente eu joguei. Conheço o mercado muito mais do que os grandes influenciadores por aí, alguns deles, é claro, eu não vou julgar todos, então vou deixar minha opinião fiel de acordo com a resposta que eu li aqui, que é muito boa. Então tenha um pouquinho de paciência, escuta até o fim, que eu tenho certeza que vai fazer você pensar um pouco, porque meu objetivo não é fazer você mudar de opinião, meu objetivo é demonstrar a minha opinião. Valeu? Tamo junto! Então eu vou começar lendo aqui para vocês um pouquinho dessa resposta que eu li sobre esse tema dos preços absurdos da Nintendo aqui no Brasil e vou deixar a minha opinião. Começa assim: no calor da indignação popular sobre altos preços dos jogos da Nintendo no Brasil, surgem argumentos emocionais e falaciosos como: a Nintendo é gananciosa, basta regionalizar que resolve, no Japão é barato, aqui é caro, mas será mesmo que a realidade é tão simples assim? Vamos analisar. Primeiro, já digo logo de cara, realidade não é simples assim. Quem conhece o mercado de videogame sabe, desde os anos 90, 80, que é muito complicado. A gente vivia de clone, os preços aqui sempre foram muito altos porque nossa economia é fraca. Então os preços aqui são baseados no custo que tem lá fora para trazer para cá. Então, por exemplo, nos anos 90, quando você ia comprar um Super Nintendo, um Mega Drive, por exemplo, eles estavam entre 250 e 300 reais o custo dele. Só que o salário mínimo era menos de 100. Então, geralmente era 3 vezes o salário mínimo. Coisa não muito diferente de hoje. Se a gente for ver hoje, o salário mínimo é 1,5 e os consoles novos estão rodando aí a 4,5, 5 mil. Então, mudou nada basicamente dos anos 90 para cá referente a isso. Então é importante a gente ter isso em mente. É mais complicado do que parece. E aí ele continua. Antes de mais nada, é preciso entender que a Nintendo não é uma pessoa, é uma corporação formada por milhares de funcionários no mundo todo. Pessoas mentem, mas corporações divagam, seja por interpretação, seja por necessidade política. Concordo plenamente, empresas não são pessoas, empresas não pensam como pessoas, empresas não pensam dessa forma. A grande função de uma empresa existir é gerar lucro. Então a empresa ela tem que pensar em lucro estrategicamente, ela não tem que agradar 100% das pessoas, mas ela precisa fazer com que o negócio tenha lucro. Se puder agradar no processo, melhor ainda, mas muitas vezes esse cálculo de desagradar faz parte, como ele falou aqui, por questões políticas, regionais e tudo mais. Continuando. Apesar disso, uma corporação ainda tem um núcleo de decisão no cérebro e no caso da Nintendo está em Kyoto, no Japão. Todo representante local no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa não tem autonomia para inventar políticas, apenas executam o que vem do centro. São peças de um tabuleiro corporativo. Portanto, todas as estratégias de preços são diretrizes vindas do cérebro central, baseadas em análises do mercado global. Concordo, a Nintendo é centralizadora, é a única empresa que vive basicamente de videogames. Então, por exemplo, a Sony tem outros produtos que vende, a Microsoft, vou nem falar. Então, é óbvio que ela é a única que vive de games e precisa ter uma política voltada para isso. E aí são mercados diferentes, a gente tem o mercado oriental, o mercado europeu e o mercado aqui das Américas. A gente precisa entender quais são essas diferenças de preço.
E aí ela faz isso com análises globais. Perfeito, concordo, tranquilo. E aí vem a formação real do preço. Então, o preço, resposta dele. O preço é uma equação simples. Preço final de um produto, custo de produção, mais custo de operação, mais margem de lucro. Legal, aqui está falando para se produzir. Então, por exemplo, produzir uma câmera, um celular, eu tenho um custo para isso. Então, eu preciso ter o custo de produção, os meus produtos, né, o físico. Eu tenho o custo de operação, o que viabiliza a montagem desse produto. E depois disso, eu preciso pensar na minha margem de lucro. Ponto. Fora isso, ele ainda diz aqui, e aí existem os impostos mais os custos locais. Concordo, ele está certinho nessa equação dele. Então, por exemplo, aqui ele faz uma conta, eu não sei se essa conta está correta, mas vou parafrasear, porque pode fazer sentido. Quando a Nintendo vende um jogo no Japão por 10 mil ienes, sabendo que hoje, e aí está 0,04 iene, equivale a R$1, o valor convertido é cerca de 400. Mas não para por aí. A margem de segurança do mercado, cerca de 5 a 10%, eleva para até 440. Então, aqui eu só estou falando até o momento de custos operacionais, produção, margem de lucro e tal, mais uma margem de risco. E aqui entra um grande problema. O risco no Brasil é muito alto. Investir aqui, e quem é investidor, quem é PJ, sabe o que eu estou falando. É muito imposto. Custa muito você produzir e para você ter lucro você tem que acabar repassando isso para o consumidor final. Legal? Sobre isso aplicam-se ainda, fala dele, os impostos brasileiros. ICMS 18%, PIS/COFINS ali 9%. E lembre-se, no Brasil a tributação é em cascata, ou seja, é imposto sobre imposto. Então, é fácil ver aquilo que lá atrás foi precificado, custo de produção, custo de operação, margem de lucro, a R$400, virar facilmente ali 565, culpa dos impostos locais e do custo do local, do risco do Brasil. Então, e é imposto sobre imposto. Então, quando chega lá, é tributado várias vezes. Legal? E aí, sem contar marketing, distribuição, margem da loja, porque o cara que vai revender aquilo também precisa ter o lucro dele, porque ele não trabalha de graça. Eu não trabalho de graça, você não trabalha de graça, o revendedor também não. Ele tem que repassar os preços ali. Concordo plenamente com o que ele falou. E logo, se a gente for fazer essa matemática na ponta do lápis, o preço ficaria esse mesmo. E isso não é um reflexo da empresa, isso é um reflexo do mercado brasileiro, que infelizmente é muito ruim, falando nesse ponto. Legal? E aí ele continua, vem aí então a falácia da regionalização. Regionalizar o preço virou um novo grito de guerra. Vendam mais barato porque somos pobres e mais caro porque para os ricos de fora. Na prática, e aí isso aqui são palavras dele, na prática isso é pedir que a corporação venda com prejuízo no Brasil e recupere esse prejuízo cobrando mais caro de mercados mais sólidos. E aí ele vem com uma pergunta. Eles fariam isso? E aí vem duas respostas que ele mesmo dá que eu acho incrível. Se o mercado brasileiro estivesse em crescimento sustentável, talvez. Como muitas vezes já foi feito. Muitas vezes as empresas absorvem o prejuízo aqui no Brasil porque o mercado tem uma expectativa de crescimento. Legal. Se a perspectiva fosse otimista e a renda do consumidor brasileiro crescesse, talvez também, só que não está. E aí o que acontece? O mercado brasileiro para jogos é instável, altamente tributado, dependente de flutuações cambiais e marcado pela incerteza econômica. E a incerteza tem custo e corporações evitam incerteza como o diabo foge da cruz. Portanto, a política de preços da Nintendo e de outras é uma resposta pragmática. Vendam pelo que precisam vender. E aí aqui vem aquela famosa conta. Não adianta regionalizar, porque o prejuízo aqui talvez não se pagaria.
o nosso país, ele infelizmente tem uma cultura de pirataria que vem lá de trás e que todos nós fazemos parte disso. Então, anos 90, dificilmente você tinha um cartucho de Super Nintendo original. Na época do PlayStation, CD original então era quase um mito, não existia. PlayStation 2 seguiu, e aqui no Brasil o que desenvolve muito é quando você tem uma pirataria fácil, porque o nosso poder de compra é muito curto, ou seja, nós vamos sempre pelo mais barato, né? Então muitas vezes nós gostamos de um produto, nós admiramos esse produto, mas nós não temos condições de comprar esse produto de maneira original, por isso a pirataria aqui impera. A culpa é da empresa? Não necessariamente, porque aqui o nosso ganho, o nosso poder de compra é muito baixo, e isso é uma coisa que precisa ser entendida. O nosso poder de compra é baixo. E aí ele vem com a conclusão: o verdadeiro inimigo são os impostos e o custo do Brasil. O brasileiro médio é muitas vezes manipulado por youtubers, bajuladores, e acaba ocupando a empresa errada. Ou seja, o problema não é a Nintendo, o problema é o custo do Brasil. E mais um ponto que eu concordo com ele: se o país tivesse uma estabilidade, uma moeda forte, o custo não seria tanto. E a empresa em si, quando ela vai absorver esse prejuízo, ela tem que ter perspectiva de retorno, senão não faz sentido. Entende? Por exemplo, você empresta um dinheiro para alguém que você sabe que não vai receber de volta? Creio que não. Ou se fez isso alguma vez, provavelmente se arrependeu, porque você ia precisar daquele dinheiro lá na frente. Então, a gente tem um problema muito grande aqui. Retomando: imposto gigantesco, tributação em cascata, insegurança jurídica, volatilidade cambial. Enquanto isso for a realidade, não importa se é Nintendo, Sony, Valve, Microsoft, vai custar mais para a gente. Não estou falando que todas as empresas vão ser muito caras. Estou falando que sempre vai custar mais caro para a gente aqui do que para eles lá fora. E aí, mas a Nintendo está muito mais cara. De novo, ela é a única empresa que vive estritamente de games. Ela não tem outra fonte de renda, então ela precisa garantir que o investimento que ela faz tenha retorno. Legal? Se o consumidor brasileiro quer preços mais acessíveis, o caminho é outro: pressionar políticos para rever a carga tributária e melhorar a estrutura econômica. Mas isso, é claro, exige coragem. Coragem que muitos influencers não têm, pois preferem o caminho fácil de atacar as empresas e ganhar audiência fácil. Concordo novamente. Então a gente bate no lugar errado, a gente bate numa empresa que não é uma pessoa, que ela tem que seguir parâmetros, que ela tem que trazer os produtos de acordo com que ela acredita que seja um valor interessante para ela conseguir sobreviver, e esquece que o nosso problema é tributário, que o nosso problema é o país, que o nosso problema é o custo muito baixo, ok? É óbvio que devemos reclamar do preço, é óbvio que está caro, é óbvio um monte de coisa. A grande questão é outra: eu preciso entender esses pontos, eu preciso entender que o problema é outro. Posso concordar? Queria que fosse mais baixo? Queria, mas o meu país não permite isso. E aí, olha só, conclusão final: o preço alto dos jogos não é um ato de maldade da Nintendo, porque uma empresa, ela não tem alma, ela não tem coração, ela funciona em lucros, então ela não tem maldade, ela não tem bondade, ela funciona em favor dos lucros. E uma consequência lógica, né, é o ambiente econômico e tributário brasileiro, que causa esses preços elevados. E a Nintendo, como sendo uma empresa que vive estritamente de games, não tem poder, digamos assim, para arcar com esse prejuízo, porque ela não pode. Enquanto o consumidor não entender, vai continuar gritando para a parede e pagando caro, achando que a culpa é de quem está tentando lidar com um dos piores mercados do mundo, que é o nosso. E aí a pessoa fala assim, ele acabou aqui a resposta dele, eu digo o seguinte: lá no Japão o preço vai ser mais barato. Por quê? Porque eles têm poder de compra, porque o que vai ser vendido lá vai ter um bloqueio regional, só no Japão vai ter esse bloqueio, então eles vão perder acesso a muitas coisas internacionais, porque
aquele console foi feito só para aquele público, por isso é mais barato. Nos Estados Unidos vai ter um valor ajustado pela inflação, está caro ainda, poderia ser mais barato, mas de novo, entra custo, lucro, mais impostos e depois o imposto o lucro e o imposto do revendedor. Então, está num preço médio. Está acima do que gostaríamos? Sim, está acima do que gostaríamos. Mas ok. E aí quando chega no Brasil é que a bomba estoura. Brasil e países da América Latina, a bomba estoura. Porque a economia é fraca, você não tem poder de compra. A maior parte do que a gente paga são impostos. Se eu não me engano, e bem me lembro, esses dias eu vi uma reportagem que cerca de 56% do valor de um PS5, se eu não me engano, aqui no Brasil era por conta dos impostos. Então, é difícil. É difícil. Não é uma situação que a empresa possa lidar e também a gente não adianta falar que a empresa é malvadona. O que a gente precisa fazer, e eu concordo com a conclusão dele, é gritar com a pessoa certa. Então, pessoa, vote melhor. Pessoa, cobre impostos menores, ok? Seja produtivo e queira que esse país cresça, senão a gente vai viver sempre nessa bola de neve. E eu falo isso porque eu vivo nessa bola de neve desde os anos 90. O videogame sempre foi caro, nunca foi barato, porque os impostos são caros e a gente não tem esse retorno em qualidade. Valeu, um abraço para todos vocês e não me matem.